Eu sou a Paty Simplício aqui do Terra Manui e eu ajudo pessoas a transformar sua paixão por plantas em um hobby lucrativo através dos terrários. Terrário é a minha grande paixão, né? A minha grande paixão. Quando eu conheci o terrário assim como algo decorativo, eu já conhecia terrário quando eu trabalhava em escola, né? Eu sou bióloga de formação, trabalhei numa escola, então ali com a parte de biologia, de educação ambiental. Eu usava os terrários, né? Como uma forma educativa. Então, eu utilizava um terrário para poder explicar as coisas para os meus alunos. Então, a gente fazia um terrário mais simples. E aí, depois, aos poucos, vocês vão conhecendo toda a minha história, tá? E aí, quando eu conheci os terrários com aquele olhar mais decorativo, sabe? De decoração mesmo, como uma arte ali, você trabalhando cada coisinha. Nossa, aí eu fiquei encantada. Fiquei encantada e foi quando eu mergulhei mesmo nesse mundo, já vai fazer 3 anos, nesse mundo dos terrários, né? Um mundo fascinante dos terrários, como eu costumo dizer, porque foi assim que eu me senti quando eu fiz o meu primeiro terrário. Mas a gente vai falar sobre isso também, sobre a sensação de se fazer um terrário. Terrário é a reprodução que a gente faz, né, de um ecossistema, tá? Ele completo, assim, autossustentável, dentro de um vidro. Assim, com essa coisa da internet e tudo mais, tudo que você vê um arranjo num vidro, o pessoal chama de terrário, porque faz diferença, tá? Então, às vezes a gente escuta por aí, ai, eu fiz um terrário aberto, ai, eu vou fazer um curso de terrário aberto. Mas terrário aberto não existe. Por quê? Um terrário, ele conceitualmente, né, então, um ecossistema dentro de um vidro fechado. Por quê? Porque ele se torna autossustentável. Eu peguei um aqui, ó, esse daqui é um terrário que ele, deixa eu ver, esse é o de que eu fiz um em novembro e um em janeiro, tá? Então, esse aqui eu não lembro se esse é o de novembro. Ó, esse terrário foi feito em novembro do ano passado, tá? Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 7 meses. Ele tem 7 meses de idade, tá? E por que ele é, então, a reprodução de um ecossistema? Porque ele é autossustentável. Como assim autossustentável, Paty? Bom, a gente lembra lá das aulas, né, de ciências da escola, que a gente aprendeu que as plantas, elas produzem o próprio alimento. Então, ela precisa lá de água, né, o gás carbônico tirado do ar e a luz do sol para poder fazer o próprio alimento. Ela produz, ela tem lá a receitinha dela, né, e ela faz o próprio alimento. E aí, aqui dentro, então, ela continua fazendo o seu alimento. E o mais legal ainda, que muita gente às vezes pergunta, mas Paty, tá fechado, será que ela vai, eu preciso abrir para ela respirar? Ela vai sufocar, ela vai morrer. Mas aí que tá a magia do terrário, gente. Lá dentro, ela faz a troca gasosa também. Por que é uma troca gasosa? Aqui, quando a gente fecha, ele não fica vácuo lá dentro. Ela tem uma atmosfera formada lá dentro. Então, a gente tem, né, os gases, o ar lá dentro. Então, o que ela faz? Para fazer a fotossíntese, ela pega o gás carbônico do ar. Quando ela faz esse processo, né, como é que eu vou dizer? Ela libera, né? Um restinho ali, ela libera o oxigênio. Fala, não vou precisar desse oxigênio aqui para esse processo de fotossíntese, na hora que ela está fazendo ali o alimento dela. Então, ela libera esse oxigênio aqui dentro. E aí, tem um outro momento que é da respiração. Sim, as plantas também respiram, gente. Não é só nós e os animais, os outros animais, né? Que nós somos animais também. Não é só a gente que respira, não. As plantas também respiram. E aí, quando ela vai respirar, ela precisa desse oxigênio que tá aqui, tá? E só que aí ela pega o oxigênio e ela acaba liberando também gás carbônico. Tá? Então, por isso que a gente fala de trocas gasosas, né? É um ciclo lá dentro de vai e vem o tempo todo e ela tá tendo tudo que ela precisa. E a umidade? Ai, Paty, mas aí eu preciso abrir para ficar regando? Essa é a magia também do terrário. Dá para enxergar que ele tá todo suadinho? Tá com umas gotinhas de água? Deixa eu ver se no YouTube vai dar para ver. Ó, tem umas gotinhas de água aqui atrás. Acho que dá para ver um pouquinho melhor, ó. Tem umas gotinhas. Gente, o que é essas gotinhas de água? É o ciclo da água acontecendo, né? A gente aprendeu lá na escola também que o ciclo da água, como que ele acontece, né? Como que chove? Então, a gente tem a água ali dos mares, né, dos oceanos, dos rios, lagos. Essa água, com o calor, ela evapora, então, um vapor de água, né? Então, por isso que a gente tem a umidade no ar. Esse vapor de água, quando chega lá em cima, bem lá no alto, nas nuvens, lá tá frio, tá muito mais frio do que aqui. Chegando lá, o que acontece? Então, esse vaporzinho, ele começa a virar gotinhas de água de novo. E é quando a gente tem a formação das chuvas, né?
E aí, opa, formou aquele monte de gotinha de água, precipita, cai, chove, né? Então, isso acontece aqui dentro também. Então, essas gotinhas de água que vocês viram aqui no vidro, né, um suorzinho que você costuma ver no vidro também, o que que é? É o vapor de água que foi liberado pelas plantas, tá? Também na transpiração, né, porque ela transpira. Esse vapor de água, ele sobe aqui, ele está aqui na atmosfera, encontra o vidro, que é mais geladinho, né? Lá dentro, para vocês terem ideia, é mais ou menos de 3 a 5 graus mais quente do que aqui fora. Se eu abrir aqui o vidro e colocar a mão lá dentro, eu sinto que tá mais quente lá dentro. E aí chega aqui, ela encontra o vidro. Opa, o vidro tá gelado, então aquela gotinha não, aquele vapor, né, de água, ele fica líquido novamente. E é quando a gente vê esse suorzinho, em alguns casos ela começa até a escorrer, tá? Então, essa é a magia dos terrários, gente. Isso é um terrário. Quando a gente fala, as pessoas falam do terrário aberto, concorda comigo que não é um terrário? Porque se está aberto, a água sai desse sistema. Paty, mas eu nunca mais preciso regar, então, um terrário? Depende. Há terrários, né, aí na história, vocês já devem ter visto a foto de um senhorzinho com um garrafão bem grandão assim, tá com uma floresta lá dentro. Aquele garrafão, a última vez que ele regou é mais de 40 anos, que ele abriu lá, fez uma manutenção, regou e fechou, tá? Então, isso também é possível. Quando a gente usa os terrários, eles caíram no gosto, assim, da decoração em geral, né? E não é de hoje, tá bom? Eu vou contar um pouquinho da história dos terrários. Como que surgiram os terrários? Lá em 1800 e bolinhas, né? 1829, mais ou menos, tinha um médico inglês que ele gostava muito de mexer com plantas, com animais, sabe? Com um monte de coisa assim. Ele, apesar de ser médico, ele adorava mexer com essa parte, assim, de botânica e tudo. E aí, ele montou uma caixa para fazer uns experimentos. Ele montou uma caixa de vidro, né? Tipo como se fosse um aquário, assim, vamos imaginar, né? Uma caixa de vidro. E ele colocou lá dentro umas crisálidas, né? Que são, sabe antes da lagarta virar borboleta? Então, ele colocou lá para ele poder observar. E aí ele ficou observando e tal. Ele começou a observar isso, né? Ele colocou lá, fechou com um vidro, tá? Toda fechadinha essa caixa, toda fechada. Aí ele pegou e começou a observar. Passou um tempinho, ele percebeu uns brotinhos de planta. Aí falou, ué, mas eu não coloquei planta aqui dentro, eu não coloquei semente, eu não coloquei nada. De onde surgiram isso? Aquelas plantinhas, aqueles brotinhos estavam no substrato, estavam na terra que ele tinha colocado ali dentro, né? E aí ele começou a falar, bom, vou deixá-las aí, eu vou observando o que vai acontecer. E aí foi passando os dias, as semanas, ele foi observando que elas foram crescendo e não precisava dele ficar abrindo. E ele, inclusive, percebeu esse ciclo da água acontecendo, né? As gotinhas de água ali no vidro, aí depois escorria. E ele falou, poxa, não tô nem precisando abrir. E aí, nisso, naquela mesma época, o que acontecia? Os mercadores, né? Aquele povo que saía de viagem de navio para outro continente, para poder descobrir coisas novas, né? Então, chegava em outros continentes, ia lá e pegava uma planta. Falava, nossa, olha essa planta, a gente não tem lá, vamos levar para lá. Aí eles pegavam, coletavam, né? Coletavam aquela planta. E aí chegava aquele monte de planta, um monte, tá? Porque, né, é muito comum, você chega num local novo, você quer explorar e você quer coletar espécimes para ver o que é aquilo, enfim, lá, né? E aí, esse pessoal, quando ia lá pro barco, pro navio, né? Barco não, né? Navio, né? Para fazer essas expedições. Quando chegava lá no navio, eles até meses, às vezes, de viagem, né? O sol de rachar o coco lá na cabeça. Imagina as plantinhas. Então, praticamente 99% dessas plantas acabavam morrendo, né? Por quê? Não tinha água doce, para poder regar essas plantas, né? O que tinha de água eles tomavam. Água do mar, então vou regar com a água do mar. Tem sal, não é o adequado. E o sol. Então, o que eles fizeram? Aí eles descobriram essa caixa, né? Então, essas plantas morriam, sua grande maioria, e eles descobriram, então, essa caixa desse médico, o senhor Nathaniel, né? E eles começaram a utilizar, então, essas caixas de vidro, tá? Caixa de vidro, sempre transparente, para poder transportar essas plantas. Caraca, deu certo. Olha que o rapaz descobriu, deu certo. E aí, então, eles levavam, né? Conseguiam coletar os espécimes botânicos, né? As plantas
que eles encontravam, levavam então para o seu continente, e aí lá eles davam continuidade ali nos experimentos e tudo mais. Só que assim, né, gente? Conforme você coloca uma planta dentro de um vidro, eles viram que ficava muito bonito. Falaram, nossa, o negócio, além de ser muito funcional, muito prático e, né, excelente porque a gente precisa, isso aqui ainda fica bonito. E aí eles começaram, então, aquilo ali virou um artigo de decoração nas casas também, né? E aí foi então quando começou-se a usar. E aí o que acontece, né? O terrário, ele acabou tendo um boom depois que a gente começou a utilizar cada vez mais a internet, né? Não sei se vocês já repararam, mas cada vez mais tem gente chegando, gente começando a fazer terrário, ou você vê um terrário num programa de televisão. Quantas vezes? Fala para mim, gente. Quem chegou aqui que já tinha visto um terrário, aonde que vocês viram? Foi num programa de TV? Foi numa loja? Foi aqui no Instagram, na internet? Conta para mim, aonde que vocês viram terrário? Então, assim, gente, está cada vez mais comum a gente tá vendo terrários. Às vezes, programa de TV, tem um quadro no... Ai, eu acho que é no SPTV, para quem é daqui de São Paulo, né? Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, sou de Ribeirão Pires, na verdade, interior de São Paulo, né? Do ABC Paulista. E tem um quadro do SPTV, que sempre aparece lá o Jardim SP Terrários, né? Então, do SPTV, que aí tem um quadro lá, onde vira e mexe eles estão falando de terrário, tá? Então, assim, a gente teve um boom muito grande, né? E aí você vê, tem gente fazendo terrário de qualquer jeito e tem gente não, em busca de conhecimento para fazer um terrário do jeito certinho. E além de decorativo, gente, o bacana do terrário, pelo menos é assim que eu vejo, e muitos meus alunos e o pessoal que acompanha aqui o Terra vê também, é a questão terapêutica, né? Porque, por mais que eu fale aqui, a gente fala muito sobre empreender com terrários. Por quê? Porque essa é a minha história, né? A Paty Simplício entrou nesse mundo, começou ali com um hobby, mas eu comecei com as suculentas, e aí foi indo, assim, quando eu conheci os terrários com esse cunho mais decorativo, aí foi quando eu me apaixonei mesmo, fiquei de verdade fascinada, e eu comecei a empreender. Então, vocês vão conhecer aos pouquinhos também a minha história. Talvez vocês, muitas pessoas acabem se identificando com a minha história, mas aos pouquinhos vocês vão conhecer. Então, por mais que a gente fale disso, de trabalhar, né, com o terrário, de empreender com os terrários, tem muito esse cunho terapêutico, né, de hobby ali. Por quê? Eu vou falar da sensação que eu tive, tá bom? Depois eu quero que vocês me falem qual a sensação que vocês, quem já faz terrário, quem já fez, ou só de observar um terrário, qual que é a sensação que vocês têm. A primeira vez que eu fiz um terrário com esse olhar mais decorativo, né, de decoração, de arte mesmo, e não de ciência, um olhar artístico, gente, juro, eu pegava o terrário, pegava meu copo de água aqui, se eu pegar o grandão, eu fazia assim com ele. Aí eu olhava, aí eu descia, aí colocava lá mais pedrinha, colocava musgo, aí eu levantava e olhava. Eu ficava assim. E, gente, juro, é por isso que eu falo que é a maratona Terrários que fascinam, porque de fato fascina, eu fico fascinada, sabe? E eu vejo cada vez mais as pessoas se fascinando por isso. Mas as plantas já têm um efeito, né, terapêutico muito grande. Seja você mexendo numa horta, seja você cuidando de uma orquídea, seja você tendo ali, você mora em apartamento, ali, né, naquele apartamento pequenininho no estúdio, kitnet, e aí você tem ali uma horta no vaso, sabe? Quando você tem uma jardineirinha ali com um pouquinho de cebolinha, um pouquinho de salsinha, um hortelãzinho para fazer um chá, né, um alecrim para usar na comida. Isso, só da gente mexer com isso já é muito terapêutico. E aí, né, tem as pessoas que vão se identificando cada um com uma parte. Tem gente que gosta de mexer com coquedama, tem gente que gosta de mexer com orquídeas, né, que cultiva. Eu tenho uma tia, gente, que ela tem... Nossa, é um orquidário, assim, que é a coisa mais linda. Fica assim, nossa... Quando eu fui lá na casa dela, ela é do interior de São Paulo, de Franca, né? Eu fiquei encantada, né, com a beleza das orquídeas dela. Então, os terrários, eles trazem a mesma coisa pra gente. Porque a sensação que eu tenho quando eu tô fazendo um terrário é que eu me transporto lá para dentro. Porque a gente acaba fazendo, às vezes, um cenário, né? Você tá fazendo, e a gente vai até falar sobre isso também, o que é um bom terrário, vamos dizer, entre aspas, né? Entre aspas. A gente acaba reproduzindo ali
seja uma mini florestinha, ou então uma casa lá no meio daquela floresta com um caminho. Nossa, eu já me transporto lá para dentro, entendeu? Essa sensação, né, de bem-estar, de alegria, de felicidade, de você ver que você é capaz, né? Quando eu olho assim pro Dar, caraca, meu, fui eu que fiz, ó, fui eu, tá? Fui eu. Aí você quer mandar foto para todo mundo, ó, fui eu que fiz, fui eu. E aí as pessoas começam a olhar, né, e falam, caramba, nossa, que bonito. Eu trabalhei a minha vida inteira com CLT, né? Então, trabalhei em loja, trabalhei em escola de idiomas, trabalhei até em fazenda, né? Em plantação de kiwi, de melão, enfim. Uma hora vocês vão conhecer a minha história aí por completo. Eu trabalhei em muita coisa. Mas é engraçado, assim, que nada me trouxe o que o terrário acabou trazendo, sabe? Aquela sensação, assim, de ser... Porque quando você trabalha para outras pessoas, isso é a minha visão, tá, gente? Não tô dizendo o que é certo, o que é errado, não, tá bom? Mas é a minha visão, o que eu senti trabalhando a minha vida inteira como CLT para outras pessoas, né? Você faz um trabalho, às vezes dependendo, eu sei que existem chefes e chefes, né? Mas às vezes você faz um trabalho e você espera um reconhecimento da pessoa falar, caramba, que bacana isso que você fez, nossa, que da hora. Aí não vem esse reconhecimento. Às vezes até vem, mas é uma vez aqui, outra ali, né? E você tá fazendo isso para outra pessoa. E sem contar profissões, né, que são intangíveis, vamos dizer, né? Eu tenho uma aluna que ela trabalha com parte de seguros, essas coisas assim. Eu falo assim, Paty, ninguém nunca chega para mim e fala assim, nossa, fulana, você fez um seguro para mim que, olha, eu tô encantado com isso, parabéns, que maravilhoso o seu trabalho. Não, ninguém faz isso. Agora, quando ela começou a fazer terrário, ela falou, Paty, as pessoas olhavam, nossa, foi você que fez, nossa, que lindo. Então, deu para entender a diferença, né? Então, enfim, é um pouquinho, né, do que eu acho que é trabalhar com os terrários, né? E o que torna um terrário bom, um terrário bem feito, né? Porque eu sei que muita gente às vezes já está se perguntando, né, Paty, será que eu vou ser capaz de fazer, né? Será que eu vou ter habilidade para isso? Vamos falar sobre tudo isso, gente. Então, o que torna, né, um terrário bem feito? Bom, gente, eu sempre digo aqui, tá? Terrário não é só você pegar lá um vidro, tá? Coloca lá umas pedras, terra, uma plantinha e fechou. Não, não é isso. Se você, né? Ah, tá, mas Paty, mas você acabou de falar que é um ecossistema lá dentro. Só que assim, para você ter um terrário mesmo que seja saudável, duradouro, né? Ele precisa de alguns requisitos e aí você precisa de conhecimento para fazer, entendeu? Então você precisa ter técnica e conhecimento mesmo do porquê de cada coisa, a função de cada coisa. Eu não quero que vocês cheguem assim e falem assim, ah, eu fiz um terrário. Ah, mas eu olhei um tutorial ali e eu fui seguindo, a pessoa foi colocando, eu fui colocando também. Por quê? Porque às vezes você faz e alguma coisa dá errado, e aí o que acontece? Você não sabe nem o que deu errado. Porque você não sabe a função de cada coisa. Você simplesmente só copiou o que alguém fez. Então, aqui, né, aqui no Terra, eu procuro sempre fazer isso, trazer conhecimento para vocês que faça que vocês saibam pensar mesmo. Não, deixa eu ver. Ah, a Paty falou que planta para terrário, ela precisa ser de porte pequeno, gostar de sombra, né, de meia sombra, e também gostar de umidade, uma umidade constante. Puxa, será que eu posso pôr suculenta, então? Será que eu posso colocar suculenta dentro do terrário, gente? A maioria das suculentas não. Por quê? Porque a suculenta gosta de um ambiente seco, né? A suculenta gosta daquele substrato mais seco, ela não gosta de ficar encharcada, ela não gosta de muita umidade, tá? Então, por isso que sempre vocês vão me ver aqui pegando no pé. Terrário é fechado. Sabe por quê? Porque eu pego no pé? Porque eu lembro que teve uma vez uma aluna falou assim, ela tinha acabado de entrar no curso, falou assim, ai gente, eu comprei essa planta aqui, eu cheguei lá no Garden, Flora, Floricultura, né? Aqui a gente chama de Garden. Eu cheguei lá no Garden e eu pedi planta para terrário, né? Aí a moça veio com suculentas em geral, tava, ah, isso aqui dá para terrário. Por quê? A maioria das pessoas que não tem esse conhecimento mais técnico que vocês estão adquirindo hoje, inclusive, vocês já vão sair daqui, né, com esse conhecimento mais técnico,
vai achar que terrário é aquele terrário, aquele arranjo de suculenta. Que aí, no caso, vocês vão me ver chamando como mini jardim, tá bom? Eu chamo de mini jardim ou de arranjo de suculenta. A maioria das vezes eu chamo como mini jardim. Porque aí, ó, cada coisa no seu lugar, você não vai confundir e você não vai nem ficar dependendo do outro. Você não vai chegar lá no garden, na floricultura, no mercadão de flores, e você vai ficar perguntando, ô vendedor, essa aqui dá para terrário? Essa daqui dá para terrário? Por quê? Ele vai ter na cabeça que terrário é aquele arranjo de suculenta. E ele vai sair te vendendo suculenta, gente. Tá? Então, você já sabendo o que, que pode, o que, que não pode, quais são as características das plantas, você vai chegar lá toda pomposa, todo pomposo, e você vai saber como escolher. No máximo, você perguntar para a pessoa, olha, essa aqui gosta de umidade? Então, você vai mudar a pergunta. Você não vai perguntar se dá para terrário. Você vai perguntar se ela gosta de umidade, gosta de meia sombra. Ela cresce muito, essa planta? Tá vendo a diferença? E isso vai fazer uma diferença muito grande, tá? Nos terrários de vocês, tá bom? A gente precisa, de fato, entender o porquê de cada coisa, porque aí você vai ter autonomia. Você vai chegar, você vai saber escolher suas plantas. E a pergunta lá no Garden vai mudar, isso é muito importante. Então, a partir do momento que você sabe, né, a função de cada coisa, você vai precisar agora colocar esses elementos que você sabe que você precisa usar de uma forma harmoniosa. Ai, Paty, mas como assim harmoniosa? Harmonioso às vezes é muito subjetivo, sim, de fato é muito subjetivo. Mas o que eu quero dizer aqui, lembra que a gente está reproduzindo algo que a gente vê na natureza. Então, procura colocar ali, né, plantas com cores e texturas diferentes, mas que tenham as mesmas necessidades sempre, tá? Vocês vão ver me falando muito sobre isso aqui, né? Então, plantas que tenham as mesmas necessidades, mas tenham cores, tamanhos, texturas, formatos diferentes, isso vai trazer, né, Sabe aquela beleza da natureza? Por quê? O que a gente tem na natureza, gente? Uma biodiversidade imensa, mas imensa, 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 né? A gente tem uma biodiversidade muito imensa. E aí, a gente não consegue colocar tudo dentro do terrário, e nem faça isso, tá bom? Ai, deixa eu colocar agora tudo dentro do contrário, vou colocar dentro do terrário. Calma, calma também, porque, né, a gente tem que ter um equilíbrio lá dentro, ainda mais que um pedacinho fechado. Deixa eu pegar um outro aqui pra ir mostrando também enquanto a gente tá, ó. Então você tem olha o tamanho dessa garrafa, bem menor do que aquele vidro de palmito. Então imagina eu ficar enfiando um monte de coisa aqui, tá? Então nesse sentido assim que eu digo de você fazer algo com harmonia, né? A gente vai falar muito sobre os componentes, tudo direitinho que precisa, tá bom? Esse daqui é uma técnica para fazer água, tá? Às vezes tem gente, isso é água de verdade? Não, ó, você vê que eu mexo, é uma técnica, né? Um material que a gente utiliza para fazer esse lago artificial. Aí, terceiro ponto, então, gente. Então, você já olha, sabe o porquê de cada coisa. Você fez ali uma peça bem harmoniosa, mas a gente tem que lembrar que esse terrário tem que durar, tem que viver por bastante tempo, tá bom? O terrário, ele não é um arranjo temporário, né? Como de repente você vai e compra um buquê, né? Quanto tempo dura uma flor de corte? Né? Ela não dura muito tempo, assim, comparado a um terrário. Então, você precisa fazer coisas que façam que ele fique, de fato, saudável, que ele dure por muito tempo, né? Então, a gente tem relatos aí de terrários que já tem mais de 40 anos. Então, tudo isso faz diferença na hora de você fazer um terrário. E aí, um quarto ponto que eu separei aqui para vocês, tá bom? Um quarto ponto que eu separei aqui é que tem a sua marca. Então, olha, você já tá ali, você sabe o porquê de cada coisa, tá fazendo de uma forma bem harmoniosa, tá ficando aquela coisa bacana, bonita, tá reproduzindo de fato ali um pedacinho da natureza. E aí, tá saudável, né? As plantas estão ok, equilibradas lá dentro, já estão adequadas. Depois, o quarto ponto é a sua marca. Ah, como assim, Paty? Eu tenho que criar uma marca? Sim e não, tá? Mas na verdade eu quero falar aqui a sua marca no sentido da sua cara, da sua essência, sabe? Alguém passar lá no Garden e ver um terrário meu, a pessoa já sabe que é meu. Quando passa no feed, inclusive, olha só que bacana. Eu lembro que teve uma época, um tempo atrás, que, nossa, mas direto estavam pegando as minhas fotos do Instagram e postando em perfis que, na verdade, acho que eles vendiam curso de terrário, só que eles usavam fotos de outras pessoas, né? Então, assim, que autoridade você tem para falar, vender algo que você nem faz, né?
E aí, o que acontecia? Os próprios seguidores, as pessoas viam a foto, né? Na hora que tava passando no feed, via a foto. Ele falou, não, peraí, eu conheço esse terrário. É quando olhava, não tava o meu nome, não tava Terra Manui, tava uma outra página. E aí, opa, deixa eu falar pra Paty. Aí mandava pra mim, Paty, olha, esse terrário aqui é seu, não é? Eu tenho certeza que esse terrário é seu. Então, por quê? Porque tem a minha marca, tem o meu jeitinho, a minha essência, sabe? O meu estilo. Então, isso é muito importante também. E quando a gente coloca amor naquilo que a gente está fazendo, né? Nossa, aí até eu fiz um post essa semana que falava sobre isso, né? Conselhos para quem está começando nos terrários. Então, faça com amor, né? Sabe aquilo que incendeia o coração, que você está fazendo assim, você está, nossa, sentindo uma coisa assim que é, meu, é muito doida. Então, faça dessa forma, sabe? Porque a gente se entrega, né? A gente sabe, e é comprovado também cientificamente, a energia das plantas, né? A gente tem uma troca de energia muito grande. Fala para mim, quando você entra num consultório, numa sala de espera de algum lugar, e aí chega lá, é um espaço todo branco, tipo branco ou de outras cores, sei lá, mas que não tem uma planta. E agora a diferença de você entrar num lugar onde tem bastante planta. E, inclusive, né, gente, essa questão toda que a gente vem vivendo desde o ano passado, né? O mercado de flores foi o que, assim, sofreu demais no início, né? Teve um prejuízo muito grande, mas logo começou a se recuperar, por quê? As pessoas começaram a passar mais tempo em casa, né? É home office, é você ter que ficar trancado dentro de casa, a gente ficou, né, trancado dentro de casa. Se você está o tempo todo dentro de casa, muitas pessoas chegam em casa só para dormir, né? Ainda existe, estava falando uma pessoa e falou assim: ah, então, eu vou dar uma passadinha ali em casa, vou tomar um banho e vou dar uma cochilada. Eu, como assim? Você já vai voltar a trabalhar? Não, é porque eu só venho para casa para tomar banho e dormir, né? Então, tem essa realidade, mas a gente teve a realidade agora das pessoas que estão trabalhando em casa, as crianças em casa, né? Os adolescentes estudando em casa, ou mesmo a faculdade, enfim. Então, você quer um ambiente mais gostoso, mais aconchegante, mais acolhedor, tá? E as plantas trazem isso. E quando a gente está fazendo um terrário, sim, a gente faz uma troca de energia ali com essa peça. Inclusive, eu lembro que teve uma vez que eu comecei a fazer uma peça, eu acho que até, eu não sei se eu postei foto dela, não tá mais aqui, que já foi pro Garden. Eu chamo de disco voador, é um vidro que ele parece um disco voador, assim, sabe? E eu lembro que eu comecei a fazer essa peça há 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio, um dia eu peguei, só que na época ele não tinha tampa, esse vidro. E eu falei assim, vou fazer com suculentas e cactos, né? Porque ele tinha a boca assim, então parecia tipo um disco voador, não sei se vocês já viram, como se fosse um centro de mesa. Gente, eu comecei a fazer aquilo dali, mas eu percebi que, não sei, não tava rolando, sabe? Não tava indo, o negócio tava, eu tava empacado. Eu falei assim, putz, não tá rolando. E eu larguei de lado, larguei aquela peça ali, ficou. Gente, sabe quando que eu fui refazer essa peça? Refazer, não, terminar, né? Eu falo refazer porque depois chegou um momento que eu falei, não, eu não vou terminar. Eu tirei as plantas de lá, tirei todo o material, eu joguei fora não, utilizei, vamos pôr em vaso, essas coisas, e lavei o vidro, né? Eu fui utilizar agora, tem 1 mês e pouco, aí eu fiz um terrário, arrumei uma tampa para ele e fiz um terrário. Por quê? Porque eu acho que essa questão da energia tem muito a ver, né? A gente é uma troca de energia. Então, ele pode, de repente, você não tá muito bem naquele dia, você fala assim, não vou nem mexer. Não tem às vezes que fala assim, você fazer bolo quando você não tá muito bem, o negócio não vai, desanda, né? Não cresce, fica solado, enfim. Então, às vezes, quando a gente está fazendo alguma coisa, não é bacana a gente fazer se a gente não está tão legal. Mas, na maioria das vezes, quando a gente está fazendo, ajuda a gente a ficar bem, né? Quantas e quantas vezes que eu tô ali, de repente, trabalhando na correria aqui com o Instagram, com o YouTube, e não sei o quê, e é curso, e dá suporte para os alunos, e grava aula, faz aulão. Aí tem uma que eu falo assim, peraí, opa, para, preciso fazer terrário. Aí eu vou lá, pego, às vezes eu abro uma live, a gente faz terrário, sabe? Então eu acredito muito nisso, sabe? Então tem isso sim. Então cada terrário, ó, vai um pouquinho da gente. Então, quais são as possibilidades com terrários? Né? Que às vezes você pode, quem é novo, tá se perguntando aí, mas o que eu posso fazer, né? Só faço um vidro assim, que nem você, Paty? Olha, você pode fazer vidros desde pequenininhos. Deixa eu ver se tem algum aqui. Ai, eu acho que eu levei para lá. Mas, por exemplo, ó, esse aqui é um colar, esse é um tubinho grande, mas tem um outro vidrinho que é pequenininho. Aí tem o colar, tem lembrancinhas que você pode atender, eventos, vamos por casamentos, a gente não tá tendo muito agora, mas, por exemplo, evento corporativo, sabe? Eu vou falar mais sobre isso ainda, com mais detalhes. Bom, gente,
Quando você já é dedo verde, bacana, já ajuda, né? Mas isso não incapacita as pessoas que não são dedo verde, tá bom? Prova real disso sou eu, tá? Prova real disso sou eu. Quando a gente busca conhecimento, técnica, método, orientação, tudo é possível, tá? Então não precisa ser dedo verde. Eu costumo dizer que dedo verde é o dedo podre que não desistiu. Tá bom? Então não desista. Você acha assim, putz, mas Paty, eu sou dedo podre. Não, não desista, porque o dedo verde é o dedo podre que não desistiu. Então, assim, eu acho que é tudo é uma habilidade a ser desenvolvida. Como tudo na vida, né, gente? Bom, então é isso. Eu acho que assim, é você ter vontade, né? É só ter vontade eu vou conseguir? Você tem que ter vontade, mas aí você tem que buscar também caminhos para fazer isso acontecer. Eu acho que às vezes a gente não tem que buscar vontade onde a gente não tá com vontade. Ai, quando você trabalha para outra pessoa, também algumas vezes, né? Às vezes você, tipo, fala, meu Deus, acorda de manhã e fala assim, ai, tenho que ir trabalhar hoje. Já chegou dia 5? Já chegou dia 20? Você tá ali, às vezes, por obrigação, né? E a gente tem que tirar a vontade, sei lá da onde, né? Da orelha, para poder ir lá, levantar e trabalhar, porque fazer o quê? A gente tem um contrato para ir lá e trabalhar. E aí, quando a gente vai fazer isso, poxa, algo que é pra gente mesmo, aí eu acho que é diferente, né? Você pensa, não é para mim, meu. Então, vou tirar a vontade de onde você tem vontade. Então, é diferente. O caminho se torna mais fácil. E isso eu tô falando, né, de trabalho, mas que nem eu falei, né? E quando a gente quer fazer algo pra gente mesmo, seja por hobby, né? Então, qual foi a última vez que você fez algo pra você? Você falou assim, não, eu tô fazendo isso aqui por mim, não é por outra pessoa, né? Principalmente a gente, né, que é mãe. Não sei se tem muitas mães aí, né? Eu sou mãe do Rafinha, a gente acaba fazendo muito pelos filhos, né? E acaba não fazendo por nós. Então, às vezes a gente tem que parar para pensar nisso. Qual foi a última vez que você fez algo por você, né? Para você, tá bom? E eu falo muito aqui, gente, sobre empreender, tá? Você fala assim, mas Paty, eu acho que não, eu não quero empreender, não. Eu tô de boinha, eu quero fazer uns terrários só para poder dar uma desestressada. Eu quero, como terapia, né? Tipo, cuidar da saúde mental, cuidar ali ter um hobby mesmo, né? Mas eu falo muito de empreender porque é meio que o caminho natural, né? O que acontece muitas vezes, eu já vi acontecendo com diversas alunas minhas, né? Alunos meus também, é a pessoa começar a fazer por hobby ali para ter algo, para dizer, nossa, sou eu que fiz, tá? Fui eu quem fiz, sou eu que estou fazendo, fui eu quem fiz. Estou fazendo para mim, porque eu gosto para decorar minha casa, para dar de presente para alguém, né? E aí, quando você começa a fazer, você vê que você é capaz de fazer aquilo, as pessoas estão gostando, estão te dando um retorno, automaticamente você fala assim, acho que eu vou começar a vender. O mini jardim comigo foi assim, né? Eu fiz um e dei de presente para minha mãe. Aí eu falei, vou postar a foto só por postar, né? Acho que o pessoal não vai querer, não. Aí eu postei a foto, daqui a pouco 3 pessoas entraram em contato e eu já tinha ali 4 encomendas. Eu falei, opa. Então, assim, às vezes é meio que um caminho natural, sabe? Então, por isso que eu falo muito disso, tá, gente? Quando você vê, você já tá lá pegando encomenda e você nem percebeu. Bom, gente, você pode estar aí até pensando agora, né? Nossa, meu, eu tô perdida com tanta coisa, tanta informação que você tá falando, né? Mas, ó, fica tranquilo, fica tranquila, que a gente vai aí trabalhando cada coisinha aí que estiver passando na cabeça de vocês. Semente de cajueiro no Instagram perguntou: posso usar peperômia nos terrários? Pode utilizar, mas em geral elas são um pouco mais sensíveis à umidade. Eu digo em relação às outras plantas, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado ali, tá? Mas dá para usar sim, tá? Sempre cuidando bastante da umidade. Ó, Fred também perguntando que tipo de plantas que usa para fazer um terrário. Então, basicamente, a gente vai falar mais aprofundado, mas basicamente aquelas plantas que gostam de umidade, são de um porte pequeno, ou que você possa fazer uma poda ali com facilidade, só que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente faz num vidro muito apertadinho, numa garrafa, né? E depois não consegue podar. Então tem que tomar bastante cuidado. E plantas que gostam de umidade, meia sombra, né? De sombra, e que sejam de porte pequeno, tá bom? O gel de parafina não pode contaminar o solo, ser prejudicial? Olha, eu utilizo muito pouco a parafina, na verdade eu não utilizo mais, né? Eu trabalho com a resina. A resina, sim, é um material tóxico, tá? Que não é biodegradável, então a gente precisa fazer um descarte correto dela, tá? A gente precisa fazer um descarte correto dela. No caso da parafina, ela é biodegradável,
tá? Mas eu não utilizo mais a parafina para. Eu só uso hoje em dia com fins educativos, assim, para gravar uma aula, né, para os alunos, enfim. Não utilizo para fazer os terrários que eu vendo, eu não uso a parafina. A gente pode falar mais sobre isso também, tá bom? Que tipo de terra que se usa? Você pode utilizar um substrato para mudas. Aí não vai utilizar um substrato que você compra pronto para suculentas, porque as suculentas elas não gostam de que retenha água. Então, esse substrato não vai reter água. A gente aqui utiliza um substrato já com mais matéria orgânica e ali não tão poroso como o substrato de suculentas. Então, um substrato para mudas, tá? Uma terra preta, você pode utilizar. Tá bom, gente? Beijo, beijo, beijo e até amanhã. Tchau, tchau.